Que história é essa de Vozes do Gigante? O que é isso? Isso é um projeto, uma empresa, O que é? É muito doido, cara, porque na verdade começou como um projeto, né? A gente é um canal no YouTube, que ele é um canal esportivo, é um canal no YouTube referente a esportes, mas especificamente sobre jornalismo esportivo e especificamente sobre o internacional. Então a gente pode ir escalando, né? Esporte, jornalismo esportivo e aí o internacional. É um canal, como chamam hoje, vamos dizer, o jornalismo ele tem um ramo ou um nicho chamado jornalismo identificado, que é o jornalista, por exemplo, de esportes, que declarou o seu time. Entendi. De futebol. Né? Então eles chamam de identificado. Porque o que acontece? Quase sempre quando tu é jornalista esportivo, tu mantém o teu time, né, do coração, vamos dizer, fora, escondido. Sim. Fora, para ter uma isenção, né? Mas eu não gosto muito desse termo, porque eu posso ser, por exemplo, jornalista identificado e ser isento. Eu posso falar pelo jornalismo e não pelo Inter. Sim. Na verdade é o que eu faço, né? Eu falo pelo jornalismo, eu não falo pelo internacional. Então eu vou lá e noticio as coisas que o jornalismo manda, como notícia, como toda a questão de academia, vamos dizer assim, de jornalismo, mas aquilo que o torcedor colorado quer saber. Isso é uma bandeira que o Alexandre levanta, não necessariamente todos os jornalistas agem assim, porque alguns vão achar que é certo erguer bandeira de que, cara, eu sou colorado, vou defender o Inter de qualquer forma e é isso aí. Isso, e é interessante, né? Porque é bem legal. Eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Esse, como tu falou, assim, o cara que defende mais o Inter, o cara que esbraveja um pouco mais a favor do Inter, né? E tem um analista, vamos dizer, o jornalista mais jornalista mesmo, um repórter que está ali pela notícia, pelo todo, né? E é interessante porque esse nicho acaba tendo vários públicos, né? Às vezes tu quer um cara um pouco mais efusivo na crítica, tu vai no Y. Tu quer um cara mais notícia, tu vai no X. E assim vai indo. Certo. A nossa vertente, como Vozes do Gigante, é jornalística, né? Então, a gente, obviamente, vai opinar, às vezes, um pouco mais forte contra o clube, às vezes, vamos dizer assim, né? Entre aspas. O contra o clube eu quero dizer assim, de repente, não é o que o torcedor quer ouvir, né? O torcedor não quer que a gente defenda, por exemplo, o Inter. De repente o torcedor quer que a gente vá lá e fale o que está errado. Está errado isso aqui, né? Então o nosso público sabe que a gente vai fazer isso. Nosso público não sabe que a gente não vai ficar defendendo. Até alguns falam, né, passar pano. Sim, né? Fica passando pano. Mas a gente não vai fazer isso, né? Então, se tá errado, tá errado. É assim. O que me contaram é isso. Esse é o bastidor. E assim vai, né? Vamos citar um exemplo. Por exemplo, assim, o Inter perdeu um Grenal, digamos assim. Vamos dizer colocar, que um dia. Vamos dizer assim, perdeu. Claro. Perdeu, né? Acontece. Acontece. Assim, na história toda do Grenal, né? Desde 1900... Ele já vai trazer uma... É que isso é importante destacar, né? Acho que é importante destacar, assim, a gente, com certeza que o Inter já perdeu Grenais, mas desde 1945, por exemplo, que o Inter é soberano em Grenais, né? Entendi. O Inter ganhou mais Grenais em setembro de 1945 e depois nunca mais foi ultrapassado pelo Grêmio. Tá aí uma estatística. Inclusive a estatística chegou a ter um momento que foi assim, era... O Inter tinha mais vitórias e aí o empate tinha mais... Tinha mais empates. O número do empate era maior do que o número de vitórias do rival. O empate ganhou mais que o Inter e do Grêmio. Não mais que o Inter, não, mais que o Grêmio. Mais que o Grêmio. Mais que o Grêmio. Tudo bem. Tá, e agora só mudando assim um pouquinho, assim, existe um Alexandre... Sim, agora não tá mais pro teu lado, agora vamos mudar um pouquinho, né? Entendi, malandrinho. Bipou aqui o... Malandrinho. O nosso editor falou que tem que mudar. A produção, aqui, né? Eu até ia botar a camiseta do Grêmio por baixo, mas enfim. Entendi. Existe um Alexandre por trás desse Voz do Gigante. Como é que se moldou esse Alexandre? Como é que ele chegou até aqui? Tá, na verdade assim, então, como eu disse, né? Era um projeto que era para ser só um canal no YouTube, né? Com notícias, com opiniões, com informações, com principalmente lives também, né?
A gente aposta, na verdade, a gente faz 99% dos nossos conteúdos são lives. São lives, legal. Né? Então, porque, o que fica o 1%? Às vezes, programas que a gente grava, por exemplo, algum especial ou algum drops de alguma notícia que, de repente, isso aqui vai pipocar, vamos fazer um drops rápido, né? Porque a gente tem uma grade de programação, né? Então, todo 12:30 existe um programa chamado Meia Hora, né? E toda noite, às 8 da noite, existe um programa chamado Entre Vozes. Então, são 2 programas, basicamente, todos os dias, live, né? Ao vivo. E aí, a gente aproveita as outras redes sociais, né? Como Instagram, como Twitter. Agora a gente está um pouco no TikTok também. Tem Facebook, que a gente usa também para informações, notícias. E daí, assim, a gente faz, né? Os stories, bota algumas postagens de... por exemplo, um jogador se lesionou e saiu um boletim médico do jogador. Sim. A gente vai lá e faz uma postagem sobre isso. Para ter informação também, ao longo do dia, né? E a gente estar, vamos dizer assim, no celular das pessoas. Mas, basicamente, grosso, 12:30 e 8 horas. E daí, o que acontece, cara? A gente começou de uma forma despretensiosa, até numa época que eu estava no Canadá ainda e tal. Então, sou eu, o Lucas Colar, que também é um dos fundadores, e tinha o Leandro Bess, que acabou saindo, agora até fez um canal próprio também, e aí ficou só eu e o Lucas Colar. Mas então, o que acontece? Neste início, era para ser só informações, lives, videozinhos curtos e tal, isso e aquilo. Começou a tomar uma proporção um pouco maior e virou uma empresa. Né? Então, hoje o Vozes do Gigante é uma empresa, vamos dizer, jornalística, né? E de conteúdo audiovisual. E a gente busca, obviamente, noticiar e fazer jornalismo do internacional.